Aqui o nosso objetivo, o próprio nome do programa diz, Vivendo em Conexão, é trazer um pouco mais de experiências do dia a dia, abordando a questão da inteligência emocional, qualidade de vida, plano de vida, saúde também. Cleide, complementa, por favor, aqui. Nós vamos trazer um pouco mais de entendimento sobre os nossos problemas de saúde, principalmente a mulher com... Pronto. Peraí, só um minutinho que a gente está desligando aqui o celular, que está dando um eco. Está dando um delay aí? É. Tem o som de alguém ligado. Foi, fechou. Isso é mulher, a gente não larga do celular, né? Então, nós vamos estar aqui para responder algumas perguntas. No meu caso, que tem um instituto que atende pacientes oncológicos e estomizados. Então, as mulheres têm muita dúvida sobre o que acontece com o nosso corpo, né? O que está acontecendo com a gente, o que nós podemos fazer, vamos ficar limitados em nossa vida? Não, mulher não fica limitada. Então, cada vez que acontece alguma coisa, a gente acaba crescendo mais e aprendendo mais. Então, esse é o nosso objetivo, trazer essas informações, né, o que pode estar sendo feito para as mulheres. Esse é o meu objetivo, Cleide Machado. E Dani Branco também. E eu quero trazer um pouquinho para vocês por qual motivo a gente resolveu trazer e criar, idealizar esse programa Vivendo em Conexão. Eu tenho uma admiração muito grande pela Cleide. Eu acho que as pessoas que já me seguem e acompanham o meu grupo, que é o Poder da Mulher, que fica em Sorocaba, sabem um pouquinho da nossa história, onde eu comecei lá atrás, em 2017, esse grupo, para que eu pudesse transformar uma dor em amor, de fato, e ela foi uma pessoa que me impactou muito, e eu sempre falo isso para ela, eu gosto muito de registrar, do quanto que uma palavra, onde aquele momento eu acreditava que fosse um grande desafio para mim, uma palavra que ela me trouxe, na verdade foi uma frase que ela me trouxe, para que eu continuasse acreditando nos meus projetos, que aquilo realmente ia promover uma mudança, não só na minha vida, como também na vida de outras pessoas. E aí, quando a gente começou, ela me fez o convite de pensar em alguma coisa para esse programa na rádio, e a gente pensou o que a gente vai abordar. O nosso primeiro ponto era levar informação às mulheres, porque às vezes a gente está tão atarefada, foi o que ela falou, por exemplo, do exemplo do celular, a gente está vivendo tão automático que a gente não para olhar realmente o que é importante para as nossas vidas, quais são os temas que são relevantes, o que a gente poderia fazer diferente, como a gente consegue recuperar a nossa autoestima, como a gente consegue focar na nossa saúde. Então foi por conta de tudo isso que a gente decidiu trabalhar juntas aqui, e eu estou muito feliz e honrada. Uma outra pessoa que eu sempre falo, que é a Érica, ela cedeu essa oportunidade pra gente, porque eu conheci a Érica através da Cleide. Você viu que a Cleide é o anjo da guarda da galera aqui, né? Eu conheci a Érica através da Cleide, num projeto também para a rádio, e eu me encantei com a história e a energia, a perseverança e a fé da Érica. Então eu falei, por que não, né? Por que não unir forças com essas mulheres poderosas para que a gente pudesse criar algo voltado para vocês, mulheres? Cleide, quer complementar alguma coisa? O intuito realmente é esse, né? Então, nós vamos estar intercalando semanalmente com convidadas e convidados também. O programa é para mulheres, mas nós vamos trazer os homens para falar, né? Porque também é importante a gente saber a opinião deles, como é que eles hoje, assim, estão enfrentando as mulheres, né, que resolveram então sair da sua casinha ali, deixar de brincar de casinha e vamos para a mulher empresária, mas também elas sofrem, tem muitos problemas, porque preconceitos, também, né? E nós lembramos assim, que a mulher, ela não é só uma mulher empresária, ela também é a dona de casa, ela é a mãe, ela é a esposa, né? Então, assim, esse trabalho que a gente quer desenvolver, e a gente já está desenvolvendo em Sorocaba, né? Principalmente o Poder da Mulher, eu vejo o crescimento de muitas que estão ali, que contam os casos dela, como é que é o empoderamento, como foi que elas se empoderaram, né? E o crescimento, e eu que acompanho bem de perto, porque tenho um instituto, uma ONG, e lá a maioria são mulheres que trabalham, então elas arrumam um tempinho para estar lá, e muitas delas já estão estudando, né? Acharam que assim, os filhos em casa, vamos estudar, ou já foram para a faculdade,
Então, na realidade, um crescimento mesmo, que foi aquela sua primeira intenção, né, Dani? Quando você criou o Poder da Mulher, né? Então, foi muito interessante, porque naquele primeiro encontro, a gente tinha várias mulheres que não queriam nem sair de casa, né? Hoje estão trabalhando, montando seu negócio, né? Estão um crescimento muito grande. Mulheres que estavam doentes dentro de casa. Não por estar dentro de casa, né? Porque realmente elas estavam se sentindo doentes e tinham a doença física. Então, isso limitava. Então, elas viram que não precisam se limitar a partir também do seu problema que você teve, né? Então, você contando o que aconteceu com você, então foi um crescimento muito grande para elas. Eu que estava no primeiro encontro e fui agora depois de um ano, né? 2 anos. 2 anos, né? 2 anos. E ver o crescimento. Então, isso é uma coisa muito importante mesmo. Então, nós resolvemos levar isso para as mulheres, né? Aquelas que querem estar conosco, porque todo mês você tem o Poder da Mulher, então se inscreve, nós temos o WhatsApp, o grupo do WhatsApp. Verdade, né? verdade. Então, isso é muito importante para o crescimento das mulheres. Né? Sim. E, assim, uma coisa relevante também, acho que vale para colocar aqui, vocês podem interagir com a gente, porque eu e a Cleide, nós somos super interativas, super acessíveis. Tenho certeza que a Érica também vai nos apoiar nessa frente aqui no programa. É uma honra muito grande você conseguir idealizar algo e fazer as coisas acontecerem, mas não só pela gente, também pela gente, né? Porque vocês acham que, na verdade, a gente está aqui só por vocês, que a gente está levando toda a informação, que a gente está levando o projeto, que a gente está trazendo pessoas para serem entrevistadas, para trazer informações relevantes? Não, isso aqui também é para a gente. Às vezes eu fico até pensando, talvez seja até mais para a gente do que para vocês. Então, ele é um aprendizado mútuo, onde nós vamos crescer juntas. Acho que pode ser vamos dizer assim, que é um pacto. Começa hoje um pacto com todas vocês mulheres, onde vocês podem sim mandar mensagens, tirar dúvidas. Se quiser, a gente consegue colocar uma outra pessoa aqui, óbvio. Também através do WhatsApp. Através do WhatsApp. Enviando as perguntas. Eles conseguem te ouvir aqui? Não. A Érica vai complementar aqui, gente. Boa noite a todos os ouvintes, a todos os telespectadores. É um prazer muito grande poder ter aqui 2 mulheres maravilhosas, empoderadas, sábias, inteligentes, cheias de conhecimento, para dividir de uma maneira maravilhosa e simpática com todas nós mulheres. Então, meninas que estão nos ouvindo, aproveitem, porque o conteúdo deste programa tem um teor valiosíssimo para a sua vida. Para a sua vida emocional, para a sua vida social, para a sua vida pessoal, para a sua vida profissional, para a questão de saúde física, saúde espiritual também. Então, são várias técnicas, ferramentas, trabalhos, cases e abertura que elas vão estar dando para vocês, para nós mulheres, de podermos conversar, falar, interagir, é gigantesca. Então, é o momento exato. Aqui é um programa que tem uma hora de terapia 100% voltado para você. Então, se você não tem coragem de ir, está num processo difícil de até levantar da cama, sair de casa, fica perdido na rede social o dia inteiro, agora você pode se encontrar na rede social de uma forma que vai te ajudar sempre e no dia a dia. Uma vez por semana, toda quinta-feira, a partir das 19 horas, você tem aqui uma equipe de mulheres fantásticas que estão abertas e de coração repleto de amor e conhecimento para ajudar você. Basta você clicar, dar um play na sua rede social, para startar a diferença na sua vida. Muito obrigada, meninas, por este prazer de poder oferecer isso para as pessoas. Estamos muito felizes, viu, Érica? Eu estou radiante aqui. E eu também, né? Essa oportunidade de estar aqui com essa pessoa maravilhosa. Que sempre que a gente convida, vai fazer as palestras pra gente. Palestras inspiradoras, né? Palestras inspiradoras. Eu estava pensando, Cleide, a gente contar um pouquinho da nossa história, o que você acha? Para que as mulheres consigam se conectar um pouquinho com a gente. Porque, às vezes,
como elas não têm acesso a estar, talvez algumas delas não têm acesso a estar no grupo, ou elas nos acompanham pelas redes sociais, ou estar nos seus projetos lá comigo para pé, acho que falar um pouquinho de como que é a nossa trajetória, como que você chegou na questão da reflexologia, como que eu cheguei nessa parte de inteligência emocional, de coaching. Você quer começar? Posso começar? Tá bom. Bom, trabalhei mais de 20 anos na... Ela tá me dando toque aqui, gente. Tô aprendendo, tudo novo, tá sendo uma experiência ótima aqui. Posso colocar assim, só pra ficar mais fácil? Ah, é melhor, né? Olha assim pra você, depois parece. Eu trabalhei mais de 20 anos em empresas multinacionais e eu era apaixonada. Na verdade, eu sou apaixonada, mas hoje eu sou muito mais apaixonada por tudo que eu vivo hoje. Só que eu tinha uma disfunção muito grande que eu acho que muitos de vocês podem ter também, que é a questão de workaholic. O que é ser workaholic? É aquela pessoa que vive pro trabalho, né? Que acha que a vida é a base sustentável da vida, a sobrevivência é o trabalho. E muitas vezes, quando você tem essa mentalidade, você acaba perdendo a noção da prioridade do que é prioridade na sua vida. Então, ou seja, a sua família, o seu casamento, seus filhos, seus amigos, a sua saúde. Você acaba não conseguindo identificar que existem outros pilares em nossas vidas que a gente precisa equilibrar. Então, foi através disso, dessas questões de trabalhar muito, muito. Assim, gente, quando eu falo trabalhar muito, é trabalhar muito, muito mesmo. E aí eu escutava muito feedback das pessoas, não, Dani, você tá trabalhando demais, você precisa parar pra comer, você precisa voltar pra casa, trabalhar tipo 12, 16 horas, 14 horas por dia, e assim, feliz da vida, porque realmente era a minha muleta, né, vamos dizer assim, que é o que justificava eu não estar nos lugares, é o que justificava eu não estar com meu esposo, enfim. E aí o que aconteceu? Alguém já ouviu falar aqui que a gente aprende por bem ou por mal? Já ouviu falar? Lógico, né? Por que será que normalmente a gente prefere aprender pelo mal, né? Quebrando a cara, acontecer alguma situação que nos faça parar e refletir sobre o que a gente está vivendo. Então foi exatamente isso que aconteceu comigo. Foi através de um problema de saúde que eu falei, caramba, o que é que eu estou fazendo na minha vida, né? Aí eu fui, óbvio, né? Você tem problemas e aí eu não dava devida atenção para os problemas que eu tinha. Então, por exemplo, na época, há uns 3, 4 anos atrás, meu marido estava querendo pedir a separação quase que sempre, porque eu nunca estava com ele. Então, assim, concordam comigo que se você não está, de fato, entregue, vivendo o seu casamento, que sentido tem a outra pessoa estar com você, se ela só vive sozinha? Não faz menor sentido. A gente casa para ficar junto, a gente casa porque é uma parceria, porque é uma cumplicidade. A gente não casa para ficar sozinho. Quem casa para ficar sozinho? Eu não conheço ninguém, você conhece? Eu não. Eu também não. Então era exatamente isso que acontecia, só que eu não valorizava essa questão, não dava a devida importância para as questões do meu esposo, entre outras questões em outros pilares, como familiares, enfim. E aí, quando eu tive essa oportunidade que hoje, não, claro que na época, né, fiquei revoltadíssima. Falo assim, Deus! O que é que você está fazendo comigo? E não entendi aquela revolta absurda. E aí hoje eu vejo como oportunidade que eu tive uma chance de olhar para o que eu estava vivendo e ajustar tudo que eu poderia ajustar naquele momento. Então foi onde eu comecei a procurar a questão do autoconhecimento. Porque as questões, na verdade, que a gente acha que nós temos, então, por exemplo, eu tenho problema no trabalho, eu tenho problema no meu casamento. Na verdade, se você começar a entender quem é você, óbvio que você não vai entender quem é você de uma hora para outra, e eu posso te afirmar que você vai levar a vida inteira buscando entender quem é você cada vez mais. Mas a partir do momento que você se permite ouvir os seus pensamentos, os seus sentimentos, entender o que é importante para você, o que não é importante para você, independente do outro, você começa a realmente ajustar algumas questões que você acha que era externa e de fato não era. Era interna, ou seja, estava dentro de você, eram as suas crenças, eram as questões que faziam que você vivesse daquela forma. Então foi isso que aconteceu para mim. Eu parei 1 ano da minha vida passando por processos de autoconhecimento, fazendo formações em coaching, master coaching, PNL, em física quântica, aí um monte de informações que eu fiz, em barra de Axis, enfim, o que era importante para mim? Eu não fazia isso para os outros. É muito importante, gente, que às vezes a gente começa a fazer essas formações, a gente fala assim, poxa, eu vou fazer tudo isso para o outro, porque eu quero ajudar o outro. A primeira pessoa que tem que se ajudar
de ser ajudada de fato é você mesma. Então, quando você entra numa formação, num estudo, num curso, e você entra com essa mentalidade, eu quero fazer isso, eu quero ajudar as pessoas, você está enganada. Você tem que pensar diferente, eu quero fazer isso porque eu quero me ajudar. Porque a partir do momento que eu me ajudar, eu começar a me tornar uma pessoa melhor, entender os meus conflitos e as questões que me geram dor, eu vou conseguir sim acionar outras pessoas e ajudá-las, porque eu vou entender a dor delas de uma forma mais profunda. Porque assim, seguir o que há conceitualmente, quando você não consegue viver a prática de fato... Olhe para lá. Quando você não consegue viver a prática de fato, como que você consegue dizer para o seu coach, ou para o seu cliente, ou para os seus parceiros, ou para as pessoas, para os seus alunos, que funciona? Você falar que funciona porque alguém falou para você que funciona? Não, não existe isso. Então, primeiro você tem que viver para que realmente você consiga usufruir dos resultados daquilo que você está vivendo. E aí tudo começou todo o processo. Tal. Minha carreira, nossa... eu tive várias oportunidades, eu tive um crescimento muito grande de um ano. Por quê? Porque o que eu achava que estava fora, estava dentro. Não estava fora, estava dentro. Eu comecei a ajustar a minha postura, o que eu falava, o que eu acreditava, que eu sabia, mas eu não externalizava isso porque eu tinha medo do julgamento das pessoas. Óbvio que não dá para você sair falando de qualquer jeito. É porque eu acho isso. Não, não é isso. Inteligência emocional é o quê? É você conseguir se expressar da melhor forma possível, mas não deixar de falar, equilibrando sempre a emoção e a razão. É quando você começa a perceber quais são os seus sentimentos mediante aquela situação e consegue ajustar mediante o que você sente, mediante o ambiente e também mediante as pessoas que estão envolvidas nessa questão. Depois que eu comecei a viver tudo isso, as coisas começaram a evoluir muito rápido e eu percebi que aonde eu estava, apesar de ser muito grata, porque eu sou apaixonada pela empresa que eu trabalhava, não tenho o que falar dela, mas apesar dessa gratidão que eu tenho, eu percebi que eu precisava mais, que eu poderia fazer muito mais do que eu estava fazendo. E aí eu tomei a decisão de fazer uma transição de carreira. Só que, porque assim, às vezes as pessoas, elas têm questões no trabalho e acham que, agora eu descobri minha missão, vou largar tudo pro alto, vou embora. Não, não é assim que as coisas funcionam. Você tem que ter um processo de uma forma que você consiga fazer a programação de uma forma inteligente para que não haja danos maiores para você e nem para as pessoas que estão à sua volta. Então, eu decidi, fiquei um ano trabalhando no meu no processo de transição de carreira e foi em 2018, praticamente é super recente, que as coisas começaram a fluir. Então, eu pedi a demissão em fevereiro de 2018 e eu comecei a apostar no meu projeto de vida, que eu acredito muito hoje que eu não sou uma única pessoa. Óbvio, quando você começa a entender, se aperfeiçoar e entrar na questão do autoconhecimento, você percebe que você é um indivíduo integral. Então, ou seja, não tem como você ser uma pessoa no trabalho, outra pessoa no casamento, não tem como. Se você está vivendo esses papéis ainda, isso quer dizer que você está no momento de se conhecer um pouco mais, porque a autocobrança está muito grande em você. O fato de você ser uma pessoa em casa, você pode ser uma pessoa no trabalho, a mesma pessoa no trabalho, sim, óbvio, ponderando algumas questões, mas você não precisa ser uma outra pessoa, você não precisa ser aquela, como eu era aquela forte, dura, tal, e chegava em casa e ficava reclamando, chorando, e na verdade não é isso. Quando você começa a se ajustar dentro de você, você se ajusta no meio que você vive. E aí foi onde eu decidi que meu foco ia ser mulheres, por conta de toda a minha trajetória e minha história. Eu me especializei na parte de inteligência emocional e assim, gente, não é porque eu me especializei hoje que acabou, eu não estudo mais. Eu estudo sempre. Porque quanto mais conhecimento você tem, mais você consegue melhorar você por você e mais você consegue contribuir para a vida de outras pessoas. Então, eu estou com vários projetos. Um deles é este com a Cleide, que eu já falei que eu me sinto muito honrada. E agora eu vou dar a palavra para a Cleide, né, que daqui a pouco eu já falei 1 hora aqui e acabou. Mas você pode falar o tempo todo, né? 1 hora é pouco, né, Érica? A minha trajetória de vida nessa área que eu estou agora foi por ter trabalhado em muitos lugares como voluntária e também com o instituto que eu tenho, que hoje eu transformei ele numa organização da sociedade civil, antiga ONG, né? Então, a gente está usando esse nome hoje, que pertence à sociedade civil. Eu sempre gostei muito de estar com as pessoas e ajudar as pessoas. Desde criança sempre foi assim, não só pessoas, como animais também. Sou vidrada em animais. Então, os bichinhos na rua, minha mãe achava ruim. Tinha vezes que tinha 7 cachorros em casa, gato, porque eu ia na rua e recolhia eles. E depois também as pessoas.
Então, eu trabalho desde os meus 11 anos de idade, né? E, assim, eu gosto das pessoas, de ajudar as pessoas. Então, eu pensei assim, por que não então transformar esse trabalho em algo diferenciado? E eu tenho um filho, né? Sou casada, me dou muito bem com meu marido, tanto é que ele está esperando aí. É uma pessoa que está sempre comigo. E em uma certa época, há uns 30 anos atrás, quase, eu estava fazendo um trabalho e acabei ficando doente. Gente, eu adoro essa história. Você vê a inspiração que é essa mulher. E eu falei assim, bom, o que eu posso fazer? Fui ao médico, ele falou, olha, vai ter que fazer uma cirurgia e tal. Fiz todos os exames, mas eu falei assim, que nem a Érica, isso não vai me derrubar. Eu vou procurar o que fazer. Aí tá bom. Aí as pessoas falaram assim, olha, existe a parte das terapias, aquela época, alternativas, mas eu também era uma pessoa assim, meia descrente nesse foco, né? Eu falei, mas como que isso pode me tratar? Eu fiz todos os exames e eu tinha realmente um pequeno tumor no reto, né? Que é com o que eu trabalho hoje, com os pacientes customizados, câncer de intestino, toda essa área. Aí o médico falou, olha, no dia 3 de dezembro, né, nós vamos ter que fazer uma cirurgia. Só que aí era pouco tempo, na fase de 3 meses, mais ou menos. Aí as pessoas falavam assim para mim, uma parte da minha família já trabalhava, né, com isso, e uma pessoa falou, por que você não tenta, então, as terapias alternativas? Aí eu falei assim, mas terapias alternativas... Bom, não custa tentar, né? Eu tenho até 3 de dezembro para isso, né? Aí procurei realmente estar vendo o que eu poderia fazer dentro disso. E aí foi onde eu me aprofundei na reflexologia. Eu fui estudar, ver o que era isso e comecei a me tratar. Mudei a minha alimentação, porque se nós não mudarmos a nossa alimentação, cuidarmos do que comemos, para quem não sabe, o nosso intestino é o nosso segundo cérebro, segundo muitos estudiosos, né? E ele tem muitas produções de hormônios. Então, tudo aquilo que eu comia estava me fazendo mal e ninguém falava isso para mim. Não, a gente vai para a cirurgia, né? Os médicos me falavam, eu tenho todos os exames para comprovar isso. E eu falei, tá bom, eu vou entrar de cabeça nisso. São só 2 meses, mas vou entrar de cabeça nisso. Aí fui para a acupuntura, para a auriculoterapia, mas o carro-chefe era a reflexologia. Falei, eu vou estudar para ver o que é isso realmente. Vamos ver o que, né, dentro disso, o que pode fazer. Se bem não fizer, mal não vai fazer. Isso não é verdade. Porque muitas terapias, elas podem nos prejudicar realmente, né? Isso é muito sério, gente. É muito sério. E aí eu falei, tá bom, vou entrar. Aí eu, uma semana, comecei, fiz toda semana, era 2 vezes na semana, fazia acupuntura, fazia aurículo, mudei a alimentação e reflexologia 3 vezes até 4 na semana. Aí, uma semana antes, fui ao hospital, que eu tinha que refazer alguns exames. Quando eu fiz o último exame, o médico falou, o que você fez? Eu falei, eu mudei minha alimentação, eu fiz reflexologia, eu fiz acupuntura. Ele falou, seu intestino está zerado. Eu falei, uau! Mas não é toda essa beleza, né? Porque assim, eu tenho propensão a pólipos, né? Continuo, eu faço... Hoje o médico já me liberou, eu faço a cada 2 anos a colonoscopia, né? Infelizmente, eu tive 2 irmãs que faleceram desse câncer, né, do intestino, porque uma coisa que às vezes muitas pessoas falam, o câncer ele tem sim, mas quando ele é diagnosticado, né, mas às vezes ele está tão escondido, né, ele está tão escondido que quando você faz o diagnóstico, é uma correria só, né? Você vê, eu ainda corri, né? Em 2 meses, mais ou menos 2 meses e meio, e eu segui à risca isso. Eu acredito que essa é a parte importante, porque às vezes
você não dá importância. Fala, você tem que fazer isso aqui 3 vezes ao dia. Eu faço 3 vezes ao dia se tiver que fazer. Mas às vezes as pessoas elas querem a melhora, mas elas não querem se dedicar a isso. E aí eu criei depois um instituto, né? Entrei de cabeça, estudei bastante sobre essa área das terapias. Hoje eu não aceito falar que são terapias alternativas, são terapias complementares e integrativas. Né? E no Brasil nós temos essa coisa de muito que o holístico, as pessoas não entendem o que é o holístico. Eles acham que é místico, né? Ok, deixa eu dar uma dúvida referente a isso. A palavra correta é holística mesmo? Porque o holístico tem essa conotação quando a pessoa não conhece, não convive com as terapias, tem essa conotação, parece que é algo espiritual, algo que não faz parte de uma terapia complementar integrativa, né? Porque hoje, você me ensinou isso, que eu também não sabia, gente. O quanto que se tornou relevante essas terapias, tanto é que os hospitais públicos estão autorizando algumas terapias complementares integrativas para que elas façam parte do tratamento, para que acelere e melhore a qualidade de vida da pessoa, né? Sim. O que é holístico? É um todo. Você não vai tratar, por exemplo, eu sou especialista só no dedo. Um terapeuta holístico, ele tem que entender o corpo. Então, ele tem que saber como é que funciona. E, na realidade, tudo é o nosso cérebro, né? Porque se ele não mandar o comando, a gente não vai fazer nada. Então, é um todo, é o nosso corpo todo. O holístico, ele representa que você vai trabalhar, vou trabalhar a Dani inteira, eu não vou trabalhar só os olhos dela, eu vou trabalhar ela o todo. Né? Então, as pessoas confundem muito isso. E daí para frente, então, eu comecei realmente a estudar, comecei a trabalhar na área, tá? Criei um instituto, e comecei a mostrar a diferença entre você, né, usufruir das terapias, porque é muito importante, porque ela não é curativa, ela é preventiva. Então, esse é o importante. Eu não vou fazer massagem. Massagem é para quem não tem o que fazer. Não. Se hoje, né, que hoje está na PICS, que é o projeto da saúde, né, que são as terapias integrativas que estão dentro do SUS, foi aprovada dentro, né, fora do Brasil, isso já é muito grande, mas no Brasil ainda não. Né? Hoje, que nem você falou, já tem os florais nos hospitais, que já pode, que nem em Santa Catarina, no Hospital Dona Helena, em Joinville, gotejado o floral no soro, para deixar a pessoa mais calma, né? Então, aí no meu caso, o que eu fiz? Eu entrei de cabeça, realmente, poxa, eu não tenho mais nada, entre aspas, né? Eu não tinha aquilo ali, mas eu tenho que estar tomando cuidado. E aí, meu filho gostou muito também da área, ele falou, hoje ele é farmacêutico, né? Não atua na área da farmácia, mas ele apoia muito, então ele faz os estudos, como ele é bioquímico, isso, aquilo. Aí eu criei a escola, então eu dava aula, continuo dando aula, só que de uma maneira diferente hoje. Hoje eu dou aula para quem quer realmente estar trabalhando no trabalho voluntário junto comigo. Depois ele pode criar a sala dele, mas nesse momento, porque as pessoas necessitam, e nós temos que divulgar isso. Né? E lá no Instituto eu tenho essa abertura para as pessoas que quiserem conhecer um pouco da história de vida da gente, né? Das pessoas que trabalham lá com a gente, dos pacientes que estão lá, os assistidos que nos procuram, porque é muito difícil você ouvir a dor do outro. Né? Então, normalmente, os institutos, os consultórios, eles tratam a pessoa que está doente. Mas e a família? Como fica? Né? A família ela está doente junto. Então, por trabalhar muito nas ONGs e com pessoas enfermas, aí eu pensei, por que não tratar a família? Então, eu comecei tratando as famílias junto. Mas a gente não consegue pagar, tal. Falei, bom, a gente aceita a contribuição aqui. Né? E às vezes a contribuição ela não é só dinheiro. E as pessoas pensam, eu não tenho dinheiro para ir lá. Mas não precisa ser só o dinheiro. Uma coisa que você faça, que colabore com a autoestima das pessoas, ou está ali, porque eu falo que nem você falou, né? A gente pensa que está fazendo para o outro, mas nós estamos fazendo para nós, não é para o outro que nós estamos fazendo. Porque isso, assim, a gente recebe as cartas, os telefonemas lá, e cada dia aparece mais paciente ainda lá no Instituto. Então, o trabalho, quando eu senti na pele,
eu falei, poxa, se é bom para mim, deve ser bom para o outro também, né? Então, e é uma forma também de você ter uma geração de renda. Eu não sou contra que a pessoa estude e aprenda para isso, né? Então, e levar isso adiante, junto com os médicos, junto com a área da saúde, que é muito importante. E principalmente Sorocaba, no trabalho que eu faço, aqui só Sorocaba a gente tem na faixa de 300 pacientes hospitalizados que se excluem da sociedade, porque usam aquela bolsa, né? Então, aí eles acabam, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. Pode fazer o que quiser. Há 3 anos atrás eu fiz um desfile que a paciente hospitalizada, ela desfilou. O ano passado a gente pegou tudo rosa, que as pacientes é que desfilam no nosso tudo rosa. Então, trazer essas pessoas, essas mulheres, né, para elas verem que o mundo não acaba ali, né? Então, a gente tem que ter crescimento. E a gente vê muitos depoimentos disso. Eu vejo as mulheres crescendo, falando, olha, fazendo seus depoimentos, que isso é muito importante. Por que eu vou esconder que eu tive uma doença? Né? Só que ela não é minha, ela veio, eu mando ela embora, né, Érica? A gente faz muito isso. Certeza. Por quê? Porque se a gente ficar lá na cama, ou ficar lá só resmungando, reclamando... Se entregar, né, se diz. A gente não pode se entregar, né? E a vida é cíclica, né? A gente ela vai mudando, ela é um ciclo de vida. Eu já tive 5 anos, hoje eu tenho com 64 anos, né? Então, aí eu falo, ok, você fez plástica? Não, nunca fiz plástica. Mas eu me cuido, eu tomo minhas vitaminas, meus quânticos, meus florais, né? Por quê? Porque eu tenho que cuidar do meu corpo. O outro não consegue cuidar do corpo da gente. A única pessoa que consegue cuidar de você é você mesmo. Então, você pode ter orientações. E a gente não pode, assim... proibir coisas para a gente. Porque se a gente proíbe, né? Eu vou fazer uma massagem, não, isso é uma coisa muito importante para a mulher. Eu falo que massagem para a mulher é como escovar os dentes. Mas você diz a massagem relaxante ou a reflexo? A reflexo eu não considero ela uma massagem. A reflexo são estímulos. É tratamento mesmo, né? Porque ali, pela reflexologia podal, que é nosso carro-chefe, eu não detecto doenças, eu não detecto nada. Eu vejo o que está em desequilíbrio e aí a gente trabalha em cima daquilo, junto com o médico, junto com o psicólogo, junto com o psiquiatra, né? Porque é uma equipe interativa. A gente tem que ter uma interdisciplinar, nós temos que ter, né? E a gente também tem interação, então nós também somos interativos. E assim, se a gente conseguir levar isso para as pessoas, isso é muito importante mesmo. Não só mulheres, mas os homens também, né? Se cuidarem, né? Mas isso a esposa não consegue fazer, a namorada dá um cartãozinho de presente para ir fazer uma massagem, para fazer uma reflexologia, tá? Então, assim, eu acho muito importante isso. Por isso que nós estamos aqui, né, Dani, para falar um pouquinho da nossa trajetória e como nós estamos hoje, em que até onde nós podemos estar colaborando com as mulheres e com os homens também, né? Porque tem os homens que escutam aí o programa bem, eu vejo lá, porque estou sempre assistindo, acompanhando os programas da Érica e de quem faz aqui, e eu vejo que eles fazem perguntas também, né? E o seu lado, assim, que trabalha bastante com essa parte do empoderamento da mulher, né? Hoje está muito na moda essa questão do empoderamento, mas, na verdade, é o processo de autoconhecimento, né? Isso. Antes, a gente falava, a questão da inteligência emocional, ela é muito mais do que o empoderamento só, isso, né? E eu vejo isso muito, porque a gente já falava sobre inteligência emocional desde sempre, só que não tinha uma nomenclatura, assim, que a gente pudesse rotular o que fosse, o que era, né? Então, hoje a gente consegue entender que é importante que a gente consiga equilibrar, balancear as nossas emoções versus as nossas razões, né? E se conhecer, que é a base de tudo, porque se você não sabe do que você gosta, do que você não gosta, do que te gera frustração, do que não te gera frustração, você vai ter um desafio muito maior no seu dia a dia para se sentir satisfeita. E gente, eu tinha combinado aqui com a Cleide, no backstage, que uma semana eu iria vir, a outra semana ela iria vir, mas vocês não têm noção da energia que está aqui. Vocês estão sentindo?
Vocês estão sentindo isso? Eu não sei se quem está ouvindo aí acredita nesse negócio de energia, né? Física quântica, foco, mentalidade, mudança de comportamento, mas olha só, tá muito bom. Então, eu acho que eu vou te acompanhar nos próximos, aí você me acompanha nos próximos, tá bom? E o nosso próximo vai ser muito bom, né? Quem que vai vir? Vai vir a Vânia Elmi. Ela é uma especialista em transformação de vida. Mas em que sentido transformação de vida? Ela é psicóloga, ela é coach, né? Ela é analista comportamental, trabalhou muitos anos com crianças autistas, né? E hoje, um dos temas que eu pedi para ela transcorrer é emoções, como afetam a sua vida, né? Então, no próximo programa, ela vai estar falando sobre isso para nós. Espero que as mulheres, né, interajam bastante, porque as emoções, elas afetam a nossa vida. Que nós queiramos ou não, ela vai afetar. E a mulher, assim, ela tem muito isso, né? O olhar, o ouvir alguma coisa já acaba abalando a gente, né? Mas nós temos que olhar assim. Tem pessoas que têm problemas muito piores do que o nosso. E como nós podemos ajudar essas pessoas? Essa questão de transformação, só para eu entender, assim, a questão da transformação de vida seria o quê? Ela sair de uma condição e ir para outra, é isso? Como se fosse um processo de coach mesmo? Isso. Só que dentro da área da psicologia, né? Então, as palestras que ela faz muitas palestras, justamente focando isso. Então, a Vânia Elmi, ela é uma especialista mesmo nessa área. E ela tem muitos temas interessantes para as mulheres, por isso que falei, vou convidar, né? E ela aceitou participar do nosso projeto. Não só ela, como outras mulheres aí também, vão contar um pouquinho da vida delas, né? Estar interagindo para a gente também, né? Uma estar ajudando a outra, colaborando no processo de autoconhecimento, né? Uma coisa que eu acho muito importante a gente colocar aqui é a questão de a gente tem que começar a olhar para as mulheres que estão ao nosso lado e entender que elas são nossas parceiras. Eu não sei, ainda existe muito essa questão, eu acredito que é uma crença, de olhar muito da questão de concorrência, de competição, existe isso porque eu vivia isso no passado da mesma forma que eu vivia, tenho certeza que muitas outras pessoas viviam ou ainda vivem. Então, a ideia aqui é unir forças, independente do foco, independente do público, independente da religião, independente de nada. Assim, a questão aqui é qual que é a mensagem que essas mulheres podem contribuir para as nossas vidas, também para a vida de vocês. É esse o nosso objetivo, é trazer cada vez mais mulheres que a gente possa bater um papo. Quem não for aqui da região de Sorocaba, ou da cidade de Sorocaba, que a gente possa convidar, que ela possa participar online da cidade ou do lugar que ela esteja, porque a ideia é essa, é a gente conseguir contribuir e contribuir e contribuir, é crescer e contribuir. Isso mesmo. É assim, que nem eu tenho no meu projeto, né? Lá do Instituto Ibrapé. Eu tenho 11 profissionais mulheres lá dentro. E 6 delas é a mesma profissão. São 6 reflexoterapeutas. E eu acho muito importante a interação entre elas. A troca, assim, olha, eu estou com um paciente assim, eu gostaria de ser... o que você fez para aquele outro paciente que ele melhorou? Quer dizer, é aquela troca. Então, não tem uma rivalidade. Não tem rivalidade. E elas aprenderam mesmo a fazer essa troca de conhecimento. Porque eu falo que é troca de conhecimento. Cada aula que eu dou, eu aprendo. Cada paciente que a gente atende, a gente aprende. Porque eles nos ensinam muita coisa, né? Eu acho isso muito importante. Eles falam, olha, assim, eu vim aqui por isso. Eu falei assim, e você me trouxe isso. Eu falei, poxa, sabe que eu não sabia que funcionava dessa maneira? Eles dão até receita pra gente. Olha, a partir disso, eu melhorei muito. Então, hoje uma mãe falou assim lá, ela disse assim, são 2 sessões que a menina não queria atendimento, então eu falei, traz ela aqui junto com você, a gente atende ela e tal. E aí uma das terapeutas atendeu ela, para ela conhecer o trabalho, e aí falou assim, olha, ela tem um problema bem sério de intestino. Ela falou, por que você não muda a sua alimentação e tal? E hoje a mãe chegou falando da alimentação, porque ela mudou realmente.
E ela mandou dizer que ela está ótima, né? Hoje ela não pôde vir por causa que ela tinha prova na escola, mas essa semana que vem também ela não pode vir porque a mãe vai fazer um procedimento e ela tem que acompanhar. Mas ela, uma jovem de 16 anos. Então, ela seguiu a orientação, né, e mudou. E a mãe dela falou assim, mas eu não gosto muito daquele arroz integral, tal, né? Eu falei assim, olha, mas é para o seu benefício, né? Porque a gente não só trabalha com isso, a gente trabalha com a orientação também. Nós temos nutricionista, nós temos técnico de nutrição, que ajuda nesse procedimento de você fazer mudanças na sua vida, né? E, assim, pacientes que não bebiam água, hoje tomam, eu odeio água. Eu falei, sim, mas água é uma coisa inodora, né? Não muito hoje em dia, né? Aquela coisa branca, transparente, não branca, né? Transparente. Fala o que é inodora, pelo amor de Deus. Eu não sou desse mundo, não. É uma coisa que não tem cheiro, né? Olha só, não gente. tem odor, né? Era dúvida de vocês, era minha. Não tem cheiro, né? Então, é sem cheiro, né? Hoje não, a gente tem um cheirinho de cloro aí, né? Mas também que faz bem pra gente, né? Não é assim também, né? Até no posto artesiano, quando você tira ele de lá, que bota ali no seu filtro, ele já está contaminado, vamos dizer assim, né? Então, a gente tem que cuidar muito disso. Então, a nossa intenção é essa, né? Aceitamos sugestões e perguntas, né? Dúvidas. Lógico, a gente não sabe tudo, e no próximo programa a gente traz a resposta para isso, né? Uma coisa, eu vou complementar o que a Cleide falou, a questão de não saber tudo. É uma questão que eu acho que no mundo feminino é mais cobrado do que talvez no masculino. Não tenho certeza disso, por isso que eu vou só pontuar. A questão da perfeição. Nós nos cobramos muito, nós mulheres, da questão da perfeição. Não, porque tem que fazer excelente, tem que ser uma ótima mãe, tem que ser uma ótima esposa, tem que ser uma ótima profissional, tem que ser uma ótima. E o que eu quero dizer para vocês é que não existe perfeição. A perfeição, ela não é deste mundo. Então, todos nós estamos no processo de evolução. Então, inclusive, nós vamos também aproveitar essa interação com vocês para aprender muito com vocês e tá tudo certo. Tá tudo certo porque cada vez mais, se você tem a oportunidade de aprender, você evolui um pouco mais. E é isso que a gente vai compartilhar com vocês também. Tem pergunta? Tem pergunta. Vou responder aqui. Vou falar o nome dela, tá? É da Vera Conengundes. Ela está falando boa noite. Boa noite, Vera. Por favor, fale mais sobre a alimentação, o que seria bom. Eu creio que é referente ao problema oncológico. Vera, por favor, se você tiver algum problema de saúde específico, ou seja, apenas por cuidados mesmo, para prevenção, comente conosco para que a resposta seja um pouquinho mais direcionada. Por gentileza, muito obrigada pela sua participação, Vera. Então, porque muitas vezes as pessoas falam assim, o paciente, que nem no nosso caso lá, que é o paciente ostomizado, e o paciente com doença de Crohn, ele não pode comer de tudo, não é assim. Doença de Crohn? É de Crohn? De Crohn. É uma inflamação do intestino que ainda não tem uma denominação de onde ela surge. Ela inflama ali o intestino, né? Vamos dizer assim, uma inflamação, vamos falar do modo, né? Porque um médico que pode explicar melhor isso, mesmo o médico também não consegue explicar, porque ela ainda não tem um diagnóstico, né? CA de mama. O caso dela é CA de mama? Isso. No caso do CA de mama, assim, não é tanto a alimentação, assim, não tem uma alimentação, assim, restrita. A não ser por causa da medicação. Então, quando está tomando muita medicação, depende do medicamento que está tomando, tem que ser um pouquinho mais regrada, porque senão, aí fica com o intestino muito solto. Normalmente, o CA de mama, ele acaba o intestino ficando constipado por causa aí é por causa das medicações, e também muito enjoo por causa da química, da rádio. Então, na realidade, alimentos mais leves, né? Porque no começo, depois já começa a ficar mais tranquilo a alimentação. No nosso caso lá, que trabalhamos, é o câncer do intestino e a doença de Crohn, então tem que haver, sim, muitos falam que não tem necessidade, mas tem, sim, necessidade de mudar a alimentação. Né? Imagino que sim. Sim, esses dias chegou um paciente lá que tinha ido de madrugada para o PA, e a esposa dele ligou desesperada, que alguém tinha falado da gente no PA. Aí ela ligou, falei, a gente não consegue ir até aí porque usa a bolsa, né? E a bolsa não para porque é líquido.
Mas ela conseguiu vir com ele. Eu falei, olha, vamos, enrola uma toalha e tal, e veio. Porque eu falei, eu preciso conversar com ele, a enfermeira precisa olhar. Tá bom, o que você comeu? Não, falaram que eu posso comer de tudo. Eu falei, 73 anos, o senhor não pode comer de tudo, não é só pela idade. Mas olha, acabou de sair de uma cirurgia, tem só 30 dias, então vamos trabalhar a sua alimentação? O que comeu? Aí a gente, comeu. Eu falei, olha, então assim, tem alimentos que eles se complementam. Então, a gente ensina direitinho como usar esses alimentos. Por exemplo, se vai sair, então não pode comer certo tipo de alimento. Muito líquido, né? Alimentos ácidos, alimentos amargos, né? Verduras amargas, porque vai fazer um movimento peristáltico maior. Então, na verdade, lá nós temos mais o conhecimento realmente, né? Estar ensinando o paciente a como se alimentar. Quanto ao câncer de mama, assim, é mais por causa da quimioterapia e dos medicamentos que acabam afetando a parte do intestino, e como a maioria dos medicamentos, eles fazem com que o intestino fique constipado, quer dizer, fica o intestino preso. Né? Obrigada, viu? Você está olhando assim, né? Intestino preso. Eu vou traduzindo para vocês aqui, gente. Então, aí a gente dá algumas orientações do que fazer, também a parte dos exercícios, que é muito importante, né? O caminhar. Eu não gosto muito de caminhar, tá? Que aí se tem alguém me ensinando, mas eu gosto de fazer hidroginástica, então... Mas tem que ter os exercícios, não é proibido, né, Érica? Os exercícios, né? Ninguém é melhor do que a Érica para falar sobre isso, né? A nossa movimentação, porque o nosso corpo ele é um todo, a nossa oxigenação, trabalhar com a respiração, trabalhar com a meditação. Então, tem muitas coisas que a gente pode fazer. E a alimentação ela é muito importante. Infelizmente, a nossa cultura aqui é muito fast food, né? Muitos por conta de viver né? de forma automática, né? É. Você não tem tempo para nada, não tem tempo nem para se alimentar direito, gente, pelo amor de Deus. Então eu vejo, às vezes, eu falo assim, poxa, a lanchonete está cheia, e o restaurante, se eles fossem lá, eles iam pagar menos, iam comer bem melhor. Outro dia eu estava montando meu prato no restaurante, aí um senhor falou assim, nossa, que prato lindo seu. Eu queria fazer um prato igual ao seu. Falei, então por que não faz? O meu estava todo colorido, e o dele cheio de massa, disso, daquilo. Olha, depois a gente acabou conversando, ele falou assim, nossa, seu prato é muito lindo, tem verde, tem laranja, tem isso e aquilo. Eu não deixei de ter um pedacinho de carne, né? Eu sou sangue tipo A, não deveria comer carne, mas eu amo comer carne, então, pelo menos um pedacinho, né? Mas muitas legumes, verduras, eu não sou radical, mas carboidratos, assim, quase zero. Mas de vez em quando eu gosto de comer uma pizza, né? Então, acho que a gente não pode ser radical, né? E a gente tem que, pelo menos, fazer um pouco do que a gente gosta. E a alimentação é uma das coisas que a gente mais gosta, né? Comer, né? Eu adoro. Eu acho, assim, uma coisa que me dá muito prazer. É comer. E principalmente comer pizza, mas hoje eu já não como mais pizza do jeito que eu comia antes, né? Porque a farinha branca, ela é um veneno, né? Um veneno para o nosso organismo. Então, hoje nós vivemos inflamados, que essa é a palavra do momento, né? Então, é inflamação. E realmente é inflamação. Faz sentido mesmo. Às vezes você está com a barriga inchada e não sabe o que é. Inflamação. É alimentação e principalmente o glúten, a lactose. Então, assim, o glúten é uma das coisas piores para o nosso organismo, infelizmente. E é uma coisa assim que nos traz sabor, né? Mas a gente aprende a trabalhar com a farinha de arroz, né? Que é muito... Existem muitas coisas que podem substituir a farinha branca. E também dá prazer. Tem mais pergunta? Tem pergunta. Pergunta da Odete Silva, perguntando para Dani. A Odete, ela não falou de que cidade ela é. Não sei se é de Sorocaba, se é de fora. Se você ainda estiver nos assistindo, Odete, por favor, comente aí qual é a sua região. Ela está perguntando fazendo um comentário, na verdade, sobre o que você falou da mulher estar unida. Infelizmente, durante um processo complicado da vida dela,
ela não encontrou essa união e esse apoio das próprias mulheres da família. E quando ela tomou a decisão de sair de um relacionamento opressor, um relacionamento abusivo, pelo fato de seu ex-companheiro ser um bom provedor, ela foi muito criticada. E o medo era de quem vai te sustentar. Isso pesou bastante e complicou muito o processo dela, porque além de perder o apoio financeiro do provedor, ela colocou entre aspas, também acabou perdendo o apoio emocional de sua mãe e irmãs, que acreditam no formato de relacionamento antigo, onde se casa e tem que se morrer com aquele companheiro para o resto da vida, independente de qualquer situação. Muito obrigada, Odete. Odete, excelente contribuição. Muito bom. Bom, abordando essa questão, é muito importante entendermos, acho que todas nós, que todos estão envolvidos na questão do que é o mais comum, né? Então, por exemplo, quando eu tomei a decisão de pedir demissão da empresa que eu trabalhava, eu ganhava bem, tinha um cargo legal, tinha reconhecimento, era valorizada na empresa, e aí quando eu decidi, compartilhei com as pessoas que eu amo, num primeiro momento, houve um julgamento muito grande de você está ficando louca, você perdeu a noção do perigo, você não vai ganhar dinheiro, N outras coisas. Assim. Estou trazendo esse exemplo só para você entender, Odete, que é comum isso acontecer, porque as pessoas, elas nos amam, então, mediante a olhar dessas pessoas que são os nossos pais, os nossos irmãos, os nossos familiares, as pessoas que nós estamos compartilhando nossa vida, eles não conseguem entender por qual motivo que nós vamos tomar uma decisão tão diferente do que a grande maioria toma, né? Então, no meu caso, como que eu poderia abrir mão de alta fluindo tão bem? No seu caso, como que você poderia abrir mão de um casamento que para você, teoricamente, quem está olhando de fora, estava tão bem, você tinha o que você queria, você tinha acesso às coisas que eram importantes financeiramente para você. E eu honro a sua decisão, porque quem toma decisões como esta são pessoas que realmente estão decididas a serem felizes. Porque o fato de você ficar num processo onde todo mundo faz igual, então, por exemplo, se eu ficasse na empresa que eu estava, eu tenho certeza que eu estaria me limitando do potencial que eu tenho de contribuir para a minha vida e para a vida de outras pessoas. Quantas de nós que vivem situações que estão infelizes, que estão cheias de conflitos, porque não tiveram a coragem que você, Odete, teve e que eu tive, de decidir por nós, óbvio, avaliando o quanto que isso vai respingar as pessoas que nós amamos, mas entendendo que é uma decisão extremamente importante tomarmos em nossa vida. E aí, no primeiro momento, é comum, como comentei, as pessoas terem essa reação de não apoiar, mas depois, com os resultados que nós vamos adquirir, então, por exemplo, no seu caso, eu imagino que você deve estar mais leve agora. Eu não conhecia sobre relacionamentos abusivos até o início do ano. Hoje eu faço parte de um grupo de mulheres de mastermind, e que uma das pessoas, uma das parceiras, ela é especialista em relacionamentos abusivos. E aí você começa a entender quantas e quantas mulheres vivem em um relacionamento abusivo e não sabem. Então, por exemplo, onde aquela pessoa, aquele rapaz, aquele parceiro está com você, que te menospreza, que nunca te apoia, que está sempre colocando você para baixo. E as pessoas que estão fora da relação, que veem vocês pouquíssimas vezes, o que pode ver? Ah, tá tudo bem. Ah, tá tudo certo. Normalmente as pessoas que fazem esse tipo de opressão, vou dizer assim, elas não expõem isso para as pessoas que estão fora. É dentro de casa. Então, quem não convive, não faz parte dessa história, acaba não acreditando que isso de fato acontece. Então, hoje eu tenho um pouco mais de conhecimento sobre isso e eu vejo o quanto que as mulheres, elas se oprimem, né? Elas se
elas deixam de ser elas passam a ser, a palavra não é escravas, mas elas passam a ser serviçais. Então, por exemplo, elas criam uma codependência de uma outra pessoa onde ela não tem autonomia. Então, por exemplo, se ela vai sair de casa, ela pode ser ameaçada. Se ela falar com alguém, quer controlar com quem está falando, começa a colocar câmeras em casa. Gente, olha as coisas que acontecem, a gente não tem a menor ideia do que acontece. Eu comecei a entender que isso é muito real na vida de muitas mulheres. Então, o que eu posso dizer, em resumo, Odete, que é comum isso acontecer no primeiro momento, porque é diferente ao olhar da grande maioria das pessoas. Lembrando que as pessoas que normalmente têm esse comportamento são as pessoas que nos amam, que dentro da ótica delas, elas querem o nosso bem, e o nosso bem é o que é bom para a grande maioria, então, ou seja, aproveita um casamento que te mantenha financeiramente, aproveita um casamento que não te faz trabalhar de noite, aproveita um casamento que traz uma estabilidade. Então, tem que tomar cuidado se o quanto que você vai se beneficiar de um relacionamento como este, o quanto você vai deixar de ser quem você é. Então, essa decisão onde você falou, bom, eu vou terminar essa relação, eu te parabenizo novamente, porque é que a minoria faz, né? É escolher por si mesmo. Às vezes a gente não escolhe pela gente, sim escolhe pelo outro, pelo medo de ser julgada, pelo medo de ser criticada, pelo medo de ficar sozinha. Quantas mulheres que eu conheci ao longo desses 2 últimos anos que vivem num relacionamento pelo medo de ficar sozinha, ou terminam um relacionamento e logo em seguida se envolvem com um outro relacionamento igual ou pior, só pelo medo de ficar sozinha. Então, se vocês estão me escutando e estão nessa condição, eu posso te fazer um pedido. É começar a fazer tem uma técnica que chama-se perdas e ganhos. É você listar o quanto que você ganha de fato estando nessa relação e o quanto que você perde estando nessa relação. E aí, no final, qual que é a dinâmica? É você tirar do inconsciente para o consciente o que de fato está acontecendo na sua vida. Porque às vezes a gente pensa e não toma nenhum tipo de reflexão, nenhum tipo de iniciativa. Mas quando a gente começa a tangibilizar isso, a gente começa a ter consciência de coisas que às vezes a gente não tem. E assim, no que ela colocou, né? Essa é a cultura. Então a mulher, ela fica com medo. Bom, eu vou sair desse relacionamento, quem vai me sustentar? Quem vai sustentar meus filhos, né? Mas a partir do momento que ela entra no processo de individuação, sabendo quem ela é, né? E que ela tem uma capacidade imensa, a mulher ela não precisa de ninguém para sustentá-la. Quando ela sabe quem ela é, e ela descobre isso, ela se torna um ser. Ela se torna mulher. Eu fico assim, meio brava quando as pessoas dizem, ai, a minha cara metade. Não existe minha cara metade. Existe eu, existe você. Né? A tampa da panela, a outra parte da laranja. Isso quer dizer que a gente não consegue viver sem aquela outra pessoa. E na realidade a gente consegue. São complementos, né? Nós estamos, o homem e a mulher, eles são companheiros. Hoje já caiu muito isso, que às vezes eu vejo lá na TV, o homem lavando a louça, ajudando, né? Isso que eu ia falar, a questão de ser cultural, acho que já foi. Já foi, né? Essa né? questão de, o marido é o provedor da casa. Não, hoje tem muitas e muitas mulheres que são provedoras da casa, e também tem muitas famílias que os dois são provedores da casa. Então, isso acho que existe. Sim, existe. Mas eu acho que tá num processo tão evolutivo que daqui a espero eu, que daqui a pouco não exista mais. Mas eu acho que ainda vai levar alguns anos ainda, porque eu, por exemplo, não sabia que tinha essa questão de relacionamento abusivo, que às vezes a pessoa tá na relação, não é porque ela sabe que tá vivendo uma relação abusiva, não, ela não sabe. Isso é muito importante, né? E assim, esse encontro que nós temos uma vez por mês, que é o Poder da Mulher, é muito maravilhoso, viu, Odete? Se você puder vir participar, não sei se você é de Sorocaba, mas no dia 25, né? Esse mês, né? 20. No dia 20 desse mês, nós vamos ter um encontro lá no Sorocaba Parque Hotel, né? Fazer propaganda. Fazer propaganda da Dani, né? Então, a gente tem muitas coisas, assim, importantes para estar passando para as mulheres, né? E também o Ibraper, ele tem vários eventos
que nem nesse sábado nós vamos estar com a Zumba, né? Ô, Érica, posso falar aqui? Se não posso, eu vou falar. Dá um supapo na Ela disse que vai orelha. dar um supapo. Nós vamos ter uma aula de Zumba no ginásio de esportes aqui da Vila Hortência. E às 8h30, entre 8h30 e 8h45, nós vamos ter um café, né? Se alguém quiser ter a honra lá de estar participando conosco, com nossos assistidos, ouvindo a história deles. E após isso nós vamos ter uma aula de Zumba, bem gostosa, para mostrar que também podemos nos exercitar, né? Vai ser bem legal. Para a gente estar, assim, fazendo essa companhia, né? Com as pessoas e mostrando que existem muitas coisas em Sorocaba que as pessoas não conhecem, né? Exemplo, o nosso trabalho, né? Com as mulheres, né? Existem muitos grupos hoje aqui em Sorocaba de encontro de mulheres. E eu acho isso muito importante. Isso quer dizer que as mulheres estão se movimentando aqui em Sorocaba, né? Às vezes as pessoas ligam para mim, nossa, Cleide, tem tanta mulher, com tanto grupo aí em Sorocaba, isso é maravilhoso, eu também quero participar. Hoje uma pessoa ligou para mim e falou assim, ela é de São Paulo, ela falou, eu estou à disposição de aí fazer um encontro de yoga com as mulheres. Falei, olha, é para já, vamos já estar agendando para você estar fazendo isso com a gente. E realmente, ela falou assim, eu gostaria de estar aí. Então, quando você tiver evento, me avisa com antecedência, que ela é lá de São Paulo. Então, quando a gente põe no Facebook, as pessoas veem, né? Esse movimento com os assistidos, que é super importante. E as mulheres que vão no Poder da Mulher, elas também não deixam de ser assistidas, né? Porque são mulheres que às vezes estavam sofrendo esse relacionamento abusivo e não sabia. E assim, não pensa que é só aquela coitada daquela mulher que não tem instrução, que não tem. A gente vê o que está acontecendo pela mídia, né? São atrizes, são mulheres importantes que elas sofrem isso. E quando elas colocam isso ao público, as pessoas ainda criticam, não é verdade? Então, eu acredito que isso, né, que a Odete falou, e essa posição que ela tomou, né, porque ela se valorizou. Sim, sim. E complementando a questão do Grupo Poder da Mulher, já acabou, né? Já estouramos aqui. Mas precisa mandar beijo, abraço para as pessoas que entraram, que eles gostam do carinho dos apresentadores. Deixa eu falar também, tá? Então, eu quero agradecer a todos que assistiram ao nosso programa, né? Hoje foi, assim, uma abertura para a gente falar um pouquinho do que a gente faz e quero mandar muitos abraços, beijos, né? O nosso abraço carinhoso para todas, né? E convidem outras pessoas, né? Para estarem assistindo, tanto homens quanto mulheres, viu? Mulherada, muito obrigada. Muito, muito obrigada pela audiência, obrigada pelas perguntas, obrigada por compartilhar histórias. Eu tenho certeza, eu vou profetizar aqui que hoje é o início de um projeto extraordinário com mulheres, onde todas nós vamos nos unir, trazer conteúdos. Então, esse programa ele não é nosso, ele não é da Cleide, ele não é da Daniele, ele não é da Érica, ele é nosso. Nós vamos construir isso juntas, porque a gente precisa cada vez mais ter acesso a informações que normalmente a gente tem que ficar pesquisando na internet ou até mesmo conversando com uma pessoa, mas aqui a ideia é a gente sintetizar tudo que a gente busca nesses canais de comunicação para que vocês consigam ter acesso, consigam ficar aí com o fone no ouvido e fazendo suas coisas para que você consiga realmente refletir um pouco sobre o que a gente fala. E eu acho que as minhas palavras também são a da Cleide, da Érica, se alguma coisa do que a gente falar aqui, se alguma sementinha conseguir entrar no coração de vocês, já é o que realmente que nós queremos, já é o que realmente a gente deseja na vida de cada uma de vocês, tá bom? Obrigada, um beijo, foi um prazer estar aqui com vocês hoje. E eu quero também, né, nós queremos agradecer a Érica, né, porque ela que está nos proporcionando isso, né, com essa coragem de montar a sua rádio. Isso é maravilhoso e está dando oportunidade, né, está dando oportunidade para quem quiser, né, vir aqui, fazer o seu programa, falar do seu depoimento, né, ela é muito aberta, então a Antena Hits, Rádio Antena Hits é muito importante, né, e vamos lá, mulherada, ouvir e ver os programas da Rádio Antena Hits. Muito bom, parabéns, gente. Uhul! Tchau, tchau, né? Aqui recebendo um monte. Tchau, gente! Eu amei! Agora vamos abraçar. Viu, olha aí, ó.